Bom dia a todos. Queremos aqui agradecer à população de Madeira Negra pelo tempo que nos é concedido e passaremos a expor os dados do nosso orçamento no último quadrimestre de 2019, em comparativo com o último quadrimestre do ano de 2018. Essa é uma audiência pública que, em virtude da pandemia instalada no país, ela está sendo feita através de gravações, mas que serão expostas no portal da Prefeitura para conhecimento de toda a população. A audiência pública para demonstração do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de setembro a dezembro de 2019, ela tem obrigatoriedade pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, item 4º. Que diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no item 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. São receitas fiscais. As receitas públicas não financiam. Sua metodologia de apuração está normatizada pela STM, até que o Congresso Nacional aprove a lei regulamentadora, nos termos do inciso 4º do item 1º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E é relativamente simples. De todas as receitas correntes, deduz as despesas de aplicações financeiras. As receitas correntes deduzem as aplicações financeiras. De todas as receitas de capital, deduz-se as decorrentes de operações de crédito, privatizações e amortizações de empréstimos. O resultado da soma das duas naturezas de receita denomina-se receitas fiscais e receitas primárias. Então aí a gente cabe no esclarecimento que de toda receita corrente que entra no município, são receitas fiscais aquelas que são decorrentes da própria arrecadação do município, ou seja, as aplicações que o município faz em bancos, instituições e demais instituições financeiras, elas são deduzidas para fins de encontrar o valor de suas respectivas receitas fiscais. E aqui nós temos um quadro comparativo. Temos um quadro comparativo da dotação da Lei do Orçamento Anual de 2019 e o comparativo de um quadrimestre, do último quadrimestre de 2018 com o último quadrimestre de 2019. Nossas receitas correntes, elas foram estimadas em R$ 78.511.782,37. No comparativo do quadrimestre de 2018 com o quadrimestre de 2019, nós tivemos um incremento nessas receitas, ou seja, a receita de 2018 foi R$ 29.872,92, enquanto a receita foi R$ 36.206.768,36. Então esse incremento aí é fruto do excesso de arrecadação, ou seja, a gente logrou êxito em arrecadar mais do que o quadrimestre do ano de 2018. E aí tem a discriminação das nossas receitas tributárias, né, comparativo de um ano com o outro. Vale ressaltar que a nossa maior receita fiscal é a receita das transferências correntes. Nós temos uma dotação anual de R$ 63.509.583,25 e que no quadrimestre de 2019, no último quadrimestre, nós arrecadamos R$ 27.011.473,38, enquanto no último quadrimestre de 2018 nós arrecadamos R$ 23.653.322,99. As transferências de capitais, nós tínhamos um orçamento de R$ 15.573.445,63, porém nós só arrecadamos R$ 838.573,27. Baseado num texto que
que a gente viu anteriormente, as nossas receitas fiscais líquidas tinham uma previsão orçamentária de R$ 91.845.858,14. Né? Como nós falamos, essas receitas líquidas já são deduzidas aquelas receitas oriundas de aplicações financeiras, que não são enquadradas como receitas fiscais, né? Elas são excluídas para fim de apuração da receita líquida fiscal. No quadrimestre de 2018, nós tivemos uma receita fiscal líquida de R$ 29.179.908,23. Já para o quadrimestre de 2019, nós tivemos uma receita fiscal líquida de R$ 34.313.981,27. Portanto, aí R$ 4.900.000 aproximadamente a mais do que o quadrimestre de 2018. Agora nós vamos falar das despesas fiscais. As despesas são as despesas públicas não financeiras. De igual modo às receitas fiscais, as despesas fiscais também vão pelo mesmo caminho, ou seja, sua metodologia de apuração está normatizada pela STM e é relativamente simples. De todas as despesas correntes, deduz-se as referentes a juros e encargo da dívida. E de todas as despesas de capital, deduz-se as referentes à amortização da dívida. O resultado da soma das duas naturezas de despesa denomina-se despesas fiscais ou despesas primárias. Então, as despesas fiscais, elas também, você pega a tua despesa fiscal bruta, tua despesa corrente bruta, e você deduz tudo aquilo que você pagou de juros e amortização da dívida. Daí, no resultado final, a gente denomina despesa fiscal ou despesa primária. Esse quadro também é um quadro comparativo, onde a gente também vai comparar, igual fizemos com as receitas, nós vamos comparar o quadro da despesa do ano de 2018, o último quadrimestre de 2018, comparado com o último quadrimestre de 2019. Nós tínhamos uma despesa corrente bruta de R$ 87.201.535,41 orçada, né? E no quadrimestre de 2018 nós tivemos uma despesa corrente bruta de R$ 23.025.838,59. Já no ano de 2019, no exercício, no último quadrimestre, nós tivemos R$ 25.563.491,79. A nossa despesa maior, quando se trata de despesas correntes, são as despesas pessoal e encargos sociais. Né? Nós tivemos uma previsão inicial de R$ 57.167.338,24. E quando nós fazemos um comparativo entre despesas do último exercício, do último quadrimestre de 2018, né? Nós temos R$ 18.842.698,76 contra R$ 21.593.536,96. Portanto, nós tivemos aí 2 milhões, quase 3 milhões de reais em incremento da despesa, ou seja, a nossa despesa teve 2.700.000 a mais em relação ao quadrimestre de 2018. Outra despesa também são outras despesas correntes, que essas aqui são outras despesas da administração pública, né? Manutenção da máquina, que tinha um orçamento de R$ 29.866.197,17. Essa aqui, no quadrimestre de 2018, nós tivemos R$ 4.183.139,83. Já a de 2019, no último quadrimestre, nós tivemos uma queda nas despesas classificadas como as outras despesas correntes, R$ 3.872.627,35. Por fim, nós tivemos um orçamento atualizado de despesas fiscais líquidas de R$ 92.085.750,40.
Para o quadrimestre de 2018, nós tínhamos uma despesa de R$ 24.685.825,99. Já no quadrimestre de 2019, nós tivemos R$ 27.168.415,48. Portanto, um aumento na despesa total do quadrimestre de 2019 com relação ao quadrimestre de 2018. E o que vem a ser resultado primário? É um indicador de performance de gestão fiscal instituído pela Lei de 4.320 e revigorado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, item 1º do artigo 4, inciso 3 do artigo 53 da LRE, que sumariamente significa a diferença entre as receitas e as despesas públicas, não financeiras, já que a sua apuração exclui as receitas totais e os ganhos de aplicações financeiras e dos gastos totais por juros nominais e amortização da dívida. Foi aquilo que a gente falou anteriormente. Da receita você tira o que foi resultado de aplicação financeira e da despesa você tira aquilo que foi fruto de juros que você pagou. E aí nós temos o nosso resultado primário. Setembro de 2018 o último quadrimestre, nós tivemos um resultado primário, que é as receitas fiscais menos as despesas fiscais. Nós tivemos um resultado primário de R$ 4.494.082,24. Já no quadrimestre de 2019, nós tivemos uma receita fiscal de R$ 24.313.981,27, contra uma despesa fiscal de R$ 27.168.415,48. Ou seja, nós tivemos apurando aí, nós tivemos um resultado primário de R$ 7.145.565,79. Aqui, ele apura as despesas legalmente empenhadas e as receitas legalmente arrecadadas dentro do exercício. Ou seja, o resto a pagar, eles ficam fora dessa análise aqui. Por quê? Porque são dívidas que vão ser pagas no próximo orçamento. Nesse orçamento aqui, isso aqui a gente chama de superávit orçamentário primário, correto? Por quê? Porque ficou valores a pagar para o exercício posterior. Então, a gente vê aqui que o município teve um superávit maior do que o exercício de 2018, no tocante a orçamentário. Era isso que nós tínhamos para apresentar e nos colocamos à disposição através do nosso link da Prefeitura para qualquer esclarecimento que a população desejar. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Marco Antônio Brito Chave, que estou controlador do nosso Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guajará-Mirim desde março de 2020. Vou tentar fazer uma apresentação do último quadrimestre de 2019 de uma maneira objetiva, simples, porque em que pese eu estar controlador, eu não era o responsável até 31 de 12 de 2019 das informações, mas eu tenho uma obrigação legal de fazê-lo e vou tentar passar isso de uma maneira objetiva, clara, e que todos tenham uma visão geral dos resultados do último quadrimestre do ano de 2019 para todos os servidores, para a administração pública e para o público em geral. O nosso Instituto ele tem a direção executiva do senhor Sidney Dias da Silva. Nós temos o diretor financeiro Jair Gomes Mendes. Assessor contábil, nós estávamos sem assessor contábil o ano passado. Quem respondia interinamente e responde ainda interinamente é o nosso amigo contador Martins Firmo Filho. Assessor jurídico é a doutora Érica Cristina Claudino de Assunção. E o controlador interno não havia, também estava vago. Quem respondia interinamente era a controladoria da prefeitura na pessoa da senhora Max Samara. E diretor de benefícios, o Adriano Moura Silva. O Instituto, todos os atos administrativos do Instituto, eles são aprovados, referendados ou não
por 2 conselhos eleitos e indicados de servidores municipais. Nós temos o Conselho Fiscal, que é formado pelo senhor Sérvulo Oliveira Neto, respondendo atualmente como presidente do Conselho, o Ivaldo Fernandes da Silva, o Carlos William Paruma Amutari, a senhora Maria Tereza Crespo Ribeiro, Auricema Rodrigues de Lima e o Genésio Oliveira Rocha. E o Conselho Curador à época tinha a dona Iris Rodrigues Duran, Marco Antônio Luiz do Chave, esse que vos fala, respondia também como presidente do Conselho, a Denise da Silva Noé, que era nossa secretária, Francisco Nilson de Oliveira Lima, Charleson Sanches Matos e o Madison Diego Delgado. A composição, além dos eleitos, tem também aqueles indicados pelos entes, tanto pelo Executivo Municipal, a Prefeitura, quanto pela Câmara. Ou seja, são conselhos bem formados, com vários segmentos dos servidores representados neste instituto. A receita do ano passado do Instituto, a receita, vamos entender a receita como os juros e dividendos recebidos das nossas aplicações. Todo recurso que o Instituto recebe, ele tem que ser aplicado de uma maneira a promover uma rentabilidade que ele tenha a sua correção e mais um ganho de capital, para dessa maneira a saúde financeira do Conselho, do Instituto, estar sadia, boa, positiva, de modo a ela cumprir com as obrigações de pagamento de inativos, de pensionistas, dos afastamentos de servidores que porventura venham a se afastar por motivo qualquer, principalmente de doença relacionadas à ordem legal, e a manutenção e a administração do próprio Instituto. Vou passar aqui os números já consolidados. Nosso Instituto fechou em dezembro de 2019, 31 de dezembro, com um total de recursos da ordem de 39.973.000. Teve uma participação fundamental a alguns aportes atrasados e recursos atrasados que o ente prefeitura repassou, e essa situação poderia estar bem melhor se todos os aportes financeiros, todos os recursos patronais fossem pagos atualmente em dia. Obviamente que esse valor poderia ter um ganho aí aproximadamente de 20% a mais, no mínimo. Nós tivemos em receita, apenas em receita do ano de 2019, o montante da ordem de mais ou menos 1.354.000 reais só nas contas da Caixa Econômica Federal. E nós tivemos uma ordem de despesas no último quadrimestre, de R$ 2.413.600, com pensões, aposentadorias, manutenção do Instituto, custeio, servidores. Ou seja, podem observar que a saúde financeira do Instituto, ela é boa. Todo o recurso que nós temos dá para cumprir com todas as obrigações com os nossos pensionistas e inativos até este momento. Nós temos que pensar também no futuro, e ao futuro nós temos um déficit que precisa ser corrigido, principalmente pelos servidores, pela Prefeitura Municipal. Nós tivemos as nossas ações, elas são embasadas em dados consolidados pela contabilidade. O balanço de 2019, eles têm toda a relação em acordo com o que determina as instituições normativas e a legislação pertinente à prestação de contas dos gestores junto ao Tribunal de Contas. Então nós temos todos os anexos
que o Tribunal de Contas nos obriga legalmente a fornecer as informações, e todas essas informações foram encaminhadas no seu prazo ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Os balanceios encaminhados, eles estão todos disponíveis para o Tribunal de Contas através do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública. Nós podemos comprovar aqui todos os recibos de envios dessas informações em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro ao SIGAMP. Podem ver a comprovação através do número de recibo emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A nossa execução orçamentária. A execução orçamentária, ela foi fixada, o orçamento para o ano fiscal de 2019, em 5.805.000 aproximadamente. Tudo dentro das ações planejadas nos PPAs, elas foram atingidas ou continuam sendo objetivadas dentro daquilo que há 3 anos atrás foi planejado. Então nós temos as primeiras, as segundas e terceiras ações, e os resultados obtidos todos se encaixaram naquilo que preconizavam a PPA estabelecida para essas ações. Conclusão. Mostramos dessa maneira que o Instituto, nesse momento, ele tem as suas contas em dia, ele tem todo o recurso financeiro repassado pelos entes, tanto a parte patronal quanto aquilo que é descontado dos servidores para manutenção das suas pensões e aposentadorias futuras, nesse momento está de uma forma sadia, mas não esquecendo que nós temos que pensar no futuro. E se nós formos contar para daqui 5, 10 anos, os entes precisam se preocupar muito em fortalecer a situação financeira do nosso Instituto, mas deixar ao público e aos servidores que a saúde financeira, nesse momento, do Instituto é uma saúde muito boa, as suas contas estão todas dentro de acordo com a legislação, todas aprovadas por este controle, de uma maneira a seguir a execução orçamentária, aquilo que preconiza a legislação e aquilo que pede os controles externos, tais como o Tribunal de Contas, Ministério Público e outros órgãos que fiscalizam diuturnamente os entes, em especial este Instituto. Bom dia e muito obrigado. Oi, bom dia. Eu sou o Brandão, contador da Secretaria Municipal de Educação. Estamos aqui para explanar um pouco sobre a movimentação financeira da Secretaria de Educação no terceiro quadrimestre de 2019. Aqui nós temos nesse primeiro quadro as receitas e as despesas do Fundeb de setembro, outubro, novembro e dezembro. Em setembro tivemos uma receita de R$ 473.612,22, uma despesa de R$ 416.614,39. Outubro, receita de R$ 322.807,51. Despesa R$ 399.285,90. Novembro, R$ 425.437,24 de receita, R$ 398.892,58 de despesa. Dezembro, R$ 988 de receita, R$ 874.695,21 de despesa. Isso, aqui nós temos o quadro de 60% para pagamento de professores. Em setembro tivemos uma receita de R$ 1.166.518,72, despesa de R$ 1.051.381,57. Outubro, R$ 1.219.85.043,43, despesa de R$ 1.013.413,05. Novembro, R$ 1.366.549,37, despesa R$ 1.027.544,88. Dezembro, R$ 962.577 de receita, R$ 1.058.243,71. Lembrando que aqui está todos
todos professores de 60%, fundamental, infantil, EJA, especial, todos eles. Isso, aqui é a folha de pagamento somado, 60% e os 40%. Setembro, 1.467.995,96. Outubro, 1.412.698,95. Novembro, 1.426.437,46. Dezembro, 1.932.398,938,92. Aqui está toda a despesa do Fundeb, desses 4 meses. Sim, aqui é a receita do Fundeb. Os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Setembro, 1.640.130,94. Outubro, 1.457.793,46. Novembro, 1.791.986,61. E dezembro, 1.950.918,63. Assim, aqui nós temos a despesa dos 25%, são o repasse do município para a educação. Setembro foi repassado para a educação 300 mil e gasto 261.931,47. Outubro foi repassado 450 mil e gasto 242.226,49. Novembro foi repassado 400 mil e gasto 255.550,47. Isso é só despesa com folha de pagamento. Dezembro, 750 mil, despesa 609.035,31. Isso, com isso eu encerro a apresentação da movimentação financeira da educação, terceiro quadrimestre de 2019. Obrigado. Bom dia, eu sou a Elza Flores Demetrio de Souza, eu trabalho no setor de licitação da CEMED. Dando continuidade à apresentação do terceiro quadrimestre, do período de setembro a dezembro, na Secretaria foram abertos 52 processos de compra, sendo os quais os principais são a contratação de serviço de gerenciamento de frotas, né? O processo número 2647 de 2019. Também temos aquisição de computadores, processo número 3071 de 2019. E ainda o processo 735 de 2019 de contratação de empresa para executar o serviço de reforma do SEMAI, José Rodolfo Alves Ferreira. E ainda processo número 3268 de 2019, onde foram adquiridos extintores para atender as escolas urbanas e rurais. Processo 3257 de 2019, de aquisição de materiais de pintura para atender as escolas municipais. E, finalizando, contratação de empresa especializada para execução de serviço de reforma da Escola Florisa Boês. E finalizando, os demais processos, eles podem ser visualizados com a demais apresentação.